Olá, gente, vamos para mais uma aula de física. Desta vez vamos continuar os exercícios de função horária das posições e agora contendo também exercícios com gráficos do movimento uniforme. Dois carros, o carro 1 e o carro 2, partem simultaneamente de determinado local e cobrem a mesma trajetória retilínea com velocidades constantes de 80 km por hora e 70 km por hora, respectivamente, em valores absolutos. Até uma distância máxima de 7,5 km, um carro do outro, os dois motoristas poderão estabelecer contato entre eles via rádio. Assim, durante quanto tempo, a partir da saída, será possível manter a comunicação quando os carros estiverem, letra A, no mesmo sentido e letra B, em sentidos opostos. Nessa questão, nós vamos aplicar os conceitos vistos anteriormente acerca de velocidade relativa. Olha só, eu tenho o seguinte, eu tenho esse esquema aqui representando a primeira situação. Eles se movem no mesmo sentido. Do enunciado, eu vejo que os dois carros, 1 e 2, têm velocidade de 80 e 70 km por hora, respectivamente. Por isso, eu atribuo 70 km por hora ao carro 2 e 80 km por hora ao carro 1. E vejam que o carro 1 eu desenho na frente, adiantado em relação ao carro 2, uma vez que ele tem velocidade maior. E eu quero saber exatamente isso. Quando isso aqui acontece? Quando o carro 1 está a uma distância de 7,5 km do carro 2. Porque esse é o limite da minha comunicação. É o limite de onde eles podem manter a comunicação. E aí vocês percebem, gente, que na medida que o tempo passa, o carro 2, a tendência do carro 2 em relação ao carro 1 é ficar para trás, porque o carro 1 tem uma velocidade maior, ele está se afastando do carro 2. Então, em algum momento, vai acontecer isso, de ele estar a essa distância do carro 2. E de acordo com esse esquema, eu posso calcular a velocidade relativa que o carro 1 tem em relação ao carro 2. Como nós já vimos, nós fazemos V1 menos V2, e aí eu tenho 80 menos 70, que é igual a 10 km por hora. Tudo isso se passa como se o carro 2 estivesse parado e o carro 1 estivesse se movimentando a uma velocidade de 10 km por hora. Bom, eu sei que a velocidade ela é dada por ΔS sobre ΔT, e eu coloquei aqui essa abreviatura de relativa para dizer que eu estou trabalhando com a velocidade relativa. Então, se velocidade é ΔS sobre ΔT, na questão eu sei a velocidade relativa, que é 10, que eu acabei de calcular, e sei o deslocamento que pode acontecer. Como eu sei isso, eu coloco aqui na minha equação e eu sei que eu quero calcular o tempo. Então, se a velocidade é ΔS sobre ΔT, é claro que ΔT vai ser igual a ΔS dividido pela velocidade. Portanto, ΔT é 0,75H. Aí eu converto em minutos para que eu possa entender melhor esse tempo. E para converter, basta que eu multiplique por 60. Aí eu tenho 45 minutos. Agora vamos analisar a letra B, considerando que eles agora estão em sentidos opostos. Então, vai chegar um momento que vai acontecer a mesma coisa. A distância entre eles é de 7,5 km. Aí eu tenho a velocidade relativa de 1 em relação ao 2, vai ser a velocidade do carro 1 menos a velocidade do carro 2. Acontece que o carro 2, nesse momento, tem movimento retrógrado e velocidade negativa. Então, eu tenho o seguinte, 80 menos 70, e aí acabo somando as velocidades. Então, tudo acontece mais rápido. Eu tenho uma velocidade relativa de 150 km por hora. Tudo se passa como se o carro 2 estivesse parado e o carro 1 se deslocasse a uma velocidade de 150 km por hora. E aí eu armo a minha equação e tenho o seguinte, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔT vai ser igual a 7,5 dividido por 150, que eu tenho um tempo de 0,05 horas.
E aí eu multiplico por 60 para transformar em minutos e descubro que eles conseguem manter contato por 3 minutos nessa situação. O esquema apresentado a seguir mostra a trajetória de um passeio realizado em várias etapas. Então vejamos aqui as etapas. Primeira etapa, do restaurante, chamado de R aqui na imagem, até o parque temático, P. Segunda etapa, de P até o aeroporto A. Então ele sai de P e vai até ao aeroporto. Terceira etapa, do aeroporto até o hotel. Então ele sai do aeroporto e vem até o hotel. E quarta etapa, ele sai do hotel até o marco zero, que é esse ponto aqui. Aí a questão pede o seguinte: de acordo com o exposto, calcule o deslocamento total de R até o marco zero. A distância percorrida na soma das 4 etapas. Então vejamos, ele percorre as seguintes etapas. Ele vai do restaurante até o parque, é um deslocamento. Depois ele se desloca do parque até o aeroporto. E depois ele se desloca do aeroporto até o hotel. E em seguida do hotel até o marco zero. Do restaurante até o parque, eu tenho 70 menos 30. Então ele sai do restaurante e vai até o parque. Então posição final menos posição inicial, 70 menos 30. Depois ele vai do parque até o aeroporto. Então ele sai do parque até o aeroporto. Sai da posição 70 e vem até a posição menos 80. Então eu tenho posição final menos 80, menos 70, que é a posição inicial. E aí ele se desloca agora do aeroporto para o hotel. Aí eu tenho do aeroporto para o hotel, ele sai da posição menos 80 e vai para a posição final menos 40. Então vai ser menos 40 menos 80. Está esquematizado aqui. E em seguida ele sai do hotel e vai para o marco zero. Então, olha só, eu tenho zero, que é a posição do marco zero, posição final, onde ele parou, menos a posição do hotel, que é menos 40. Então, eu tenho 0 menos 40. Resolvendo a expressão, eu tenho que 70 menos 30 é igual a 40, menos 80 com menos 70 vai dar menos 150, e aqui fica negativo, menos 150. Menos 40 menos 80, menos 40 com mais 80 vai dar 40. E 0 menos 40. Menos com menos dá mais, e 0 mais 40 vai dar 40. Somando os deslocamentos, eu tenho o seguinte: menos 150, e aí eu somo aqui esses 3 de 40, que vai dar 120, eu tenho um deslocamento de menos 30 quilômetros. Só que isso, galera, eu poderia fazer diretamente, porque o deslocamento só importa a posição final e inicial. Então não importa todo o trajeto que ele passou por esses pontos aqui, depois retornou, isso nada importa. O que importa é a posição final e a posição inicial. Então, no final das contas, ele sai do restaurante e para no marco zero. Então, ele sai do restaurante aqui, desse ponto, e para aqui. Tudo que aconteceu anteriormente não importa. Então, eu posso fazer ΔS do ponto zero, que é a posição final, onde ele para, menos ΔS do restaurante. Posição final menos posição inicial. E aí eu tenho 0 menos 30, que corresponde a um deslocamento de menos 30 quilômetros. A mesma coisa. Então, vejam que assim é bem mais prático. Você considera apenas o ponto final e o ponto inicial. A letra B, que é a distância percorrida nas somas das 4 etapas. Então, a distância percorrida, aí sim eu tenho que considerar o que ele andou, na verdade, independente de ser positivo ou negativo. Então eu considero os módulos. Essa barrinha aqui significa o módulo, é o número sem sinal, só o seu valor absoluto. Então eu vou pegar e somar os deslocamentos que aconteceram. O deslocamento do restaurante para o parque, depois ele anda do parque para o aeroporto, depois do aeroporto para o hotel e depois do hotel para o marco zero. E eu já tenho esses deslocamentos, basta que eu pegue agora os módulos. E aí eu pegando o módulo de cada um deles vai ficar assim: 40 mais 150, porque o módulo tira o sinal, tá vendo? Mais 40 mais 40. Então, ele andou 270 quilômetros desse percurso total. E o seu deslocamento foi negativo de menos 30 quilômetros. O diagrama ao lado
apresentado mostra os movimentos realizados pelos atletas A e B em relação à origem do percurso. Então, olha só, os trajetos de A e de B até o instante do encontro, respectivamente, são. Então, o trajeto nada mais é que a distância percorrida, o deslocamento do início ao final do encontro. Então, eu percebo que o atleta A, pelo gráfico aqui, ele sai da origem e ele anda até o ponto 6 metros. Então, o deslocamento dele é ΔS, que é posição final 6 menos 0, 6. O atleta B sai da posição 3 metros, posição inicial, anda até a posição 6 metros, onde encontra o atleta A. Então, seu deslocamento nesse trajeto é 6 menos 3, 3. Logo, eu tenho 6 km e 3 km, resposta correta, que é os trajetos de A e de B. As posições ocupadas por uma bicicleta que se move em trajetória retilínea e uniforme em função do tempo estão no gráfico abaixo, na verdade ao lado. Aqui é o gráfico representativo e percebam que a questão fala movimento uniforme. Movimento uniforme já é para estar impregnado na sua cabeça que movimento uniforme é um movimento que a velocidade é constante. É uma velocidade que é igual em todo o estudo do movimento, naquela função dada. Então é possível afirmar que o módulo da velocidade da bicicleta, vamos lá, aumenta no intervalo de 0 a 15 segundos. Vejam só, eu acabei de dizer, eu vou numerar esse gráfico aqui para ficar melhor da gente estudar, em 3 seções. O 1, que vai de 0 a 15, o 2, que vai de 15 a 30, e o 3, que vai de 30 a 60. Então, gente, já vamos descartar a letra A e a letra B, porque no movimento uniforme a velocidade nem aumenta e nem diminui. Apesar de eu ver o gráfico assim, ó, crescente, mas esse gráfico é do espaço, não é da velocidade, ele é do espaço. O que está aumentando aqui é o espaço. Então, letra C, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo, não tem o mesmo valor essa velocidade, porque de 0 a 15 essa velocidade é positiva. De 15 a 30, o móvel, nesse intervalo, estava em repouso, parado. E de 30 a 60, o que acontece com essa velocidade? A velocidade é negativa. Portanto, ela não tem o mesmo valor nesses trechos que eu enumerei aqui. É constante e diferente de zero no intervalo de 15 a 30 segundos? Claro que não, né, gente? Nós acabamos de ver que nesse intervalo é caracterizado o repouso, a parada do móvel, ele está parado. É maior no intervalo de 0 a 15 segundos, só nos restou essa opção, mas vamos calcular para a gente ver. Velocidade no trecho 1, vou chamar de V1, é 30 menos 0, 15 menos 0. E aí eu tenho 30 sobre 15, que é igual a 2 metros por segundo. E aí eu vou calcular agora no trecho 2, de 15 a 30 segundos. Aí eu tenho 30 menos 30. Por que 30 menos 30? Porque no instante 15 está na posição 30. No instante 30 está também na posição 30, não há variação do espaço. Então 30 menos 30, que vai dar 0, e o tempo é 15 segundos. Tudo isso acontece em 15 segundos. E aí tenho a velocidade de 0 metros por segundo. Confere o que a gente teorizou aqui, dizendo que ele estava parado. No trecho 3 eu tenho o seguinte, movimento progressivo, que foi dito, né? Então eu tenho posição final, ou seja, ele chega em 0 aqui e sai da posição 30. Então, posição final, que é 0, menos 30, dividido pelo tempo. O tempo é 60 menos 30, 30 segundos. Tudo isso acontece em 30 segundos. E negativo porque 0 menos 30 é menos 30. E eu tenho uma velocidade de menos 1 metros por segundo. Ela é maior no intervalo de 0 a 15 segundos. Veja que muitas coisas, sem calcular nada, nós já chegamos e concluímos no gráfico, que é o movimento progressivo, velocidade maior que 0, velocidade positiva, aqui em repouso e aqui com a velocidade negativa. Então eu olho para o gráfico e sei que se eu calcular a velocidade aqui nesse trecho, ela tem que dar positiva. Aqui vai dar 0.
e aqui tem que dar velocidade negativa. Um gato caminha no quintal em movimento retilíneo. A sua trajetória, no decorrer do tempo, está representada no gráfico ao lado. Então, aqui eu tenho o gráfico das posições em relação ao tempo. Se o gato continuar andando no mesmo ritmo, em linha reta, até o instante t igual a 15 segundos, a distância total percorrida por ele desde o instante zero será igual a... Eu não coloquei as opções, acabei esquecendo das letras A, B, C, D, E, mas vamos calcular. Então vejamos, eu olho para o gráfico e já tenho que enxergar tudo isso aqui. O que acontece? Do instante 0 a 9 segundos, olha só, de 0 até 9, o que acontece? Ele sai da posição 1, então no instante 0, ele está na posição 1. E no instante 9, ele está na posição 4. Então, no instante 0, posição 1, ele anda durante 9 segundos e se encontra na posição 4 metros. E aí, depois ele anda mais de 9 segundos até 15 segundos. Então, ele se deslocou. É justamente esse deslocamento, que ΔX2, eu chamei de ΔX2, que eu quero saber. Então, vejamos. E aí, para na posição que eu também não sei ainda. Então, vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso eu estou calculando a velocidade média no trecho 1, que é esse trecho aqui, de 0 a 9. Certo? A velocidade média é igual a 4 menos 1, que é posição final menos posição inicial, sobre 9 menos 0, que é o ΔT. 9 segundos, que ele está nessa posição, menos 0, que foi quando ele sai da posição inicial. Então, eu tenho 3 sobre 9, que me dá uma velocidade de 0,33 metros por segundo aproximadamente. Então, eu descobri a velocidade nesse trecho. Mas, como o movimento é uniforme, a velocidade que ele teve nesse trecho aqui, ele terá também todos os outros trechos, inclusive de 9, andando de 9 segundos até 15 segundos, ele vai andar com essa velocidade. E eu sabendo da velocidade, eu posso calcular o deslocamento. Então, velocidade média no trecho 2 é ΔS2 sobre ΔT2. Essas nomenclaturas a gente faz assim para ficar melhor de entender a questão. Aqui eu sei que eu estou calculando para o trecho 2, para esse pedaço aqui de segmento que eu tracei. Então, a velocidade é 0,33, que eu já sei, que já foi calculada, é igual a ΔX2 sobre 15 menos 9, que é o tempo que ele sai, que ele anda de 9 até 15 segundos. Então, ΔT é 15 menos 9. Então, assim eu vou descobrir quanto ele se deslocou. Então, 0,33 é igual a ΔX sobre 6. Logo, basta que eu multiplique aqui, cruzando, ó, eu tenho o ΔX2. Então, eu descubro que ΔX2 é 0,33 vezes 6, que corresponde a 2 metros. Então, depois desse ponto aqui, ele anda por mais 6 segundos e andando mais 6 segundos com a velocidade que nós descobrimos, ele anda 2 metros. Aí eu tenho o seguinte, o deslocamento é o que ele deslocou no trecho 1 mais o trecho 2. Ele deslocou 3 daqui para cá, de 1 para 4, e mais 2 que a gente acabou descobrindo. Então, ele se deslocou 5 metros. Mas onde é que ele está? Qual a posição dele? É 5 metros? Não, aqui foi o que ele andou. Portanto, o x, que é a posição que ele está no momento, é justamente a posição que ele estava quando t era 9 segundos, e ele anda e se desloca mais 2 metros, então 4 mais 2 vai corresponder a uma posição de 6 metros, portanto ele está na posição 6 metros. Eu ainda posso implementar o gráfico da seguinte maneira, então o gráfico inicial era esse, 9 segundos ele estava na posição 4, ele saiu do espaço 1 metro, que é a posição inicial, e andou até os 15 segundos e durante essa andada ele para aqui na posição 6 metros.